Hoje eu vou falar um pouco sobre um programa que eu achei na internet e pra falar a verdade eu só tinha visto um print no Twitter de alguém mexendo nesse programa e eu fiquei com muita vontade de usar ele e meio que fazer uma análise sobre esse programa, já que, bem, eu sempre gostei muito dessas coisas mais antigas e de explorar como era feito antigamente. E basicamente a ideia desse programa é ser um programa infantil pra aprender 3D, só que com o tempo eu descobri que ele é muito mais difícil e muito mais complicado de fazer as coisas. E basicamente eu tô falando sobre o Cosmic Bloops. Basicamente era um programa 3D para crianças de aproximadamente 7 a 14 anos e ele foi desenvolvido em 2004 pela Dassault Systems. Eu não sei se é assim que fala. Foi um programa que ele teve a ideia de ensinar 3D para crianças. Basicamente ele tem essa forma meio intuitiva de programas antigos mesmo. Tanto que quando você abre o programa ele tem vários sonzinhos estranhos e hoje eu vou falar um pouco sobre esse programa, de como eu me diverti tentando fazer um pouco de 3D nesse programa, mesmo não sabendo basicamente nada sobre 3D. E ao mesmo tempo eu achei algumas pérolas de vídeos que eu achei na internet sobre tutoriais desse programa, pessoas meio que ensinando você a fazer 3D, mas assim como eu, até essas pessoas lá antigamente também tinham dificuldade de mexer nesse programa, já que eu considero ele bem difícil e bem ruim mesmo de mexer nesse programa, viu? Eu achei bem complicado. Bem, a primeira coisa que aconteceu quando eu abri esse programa efetivamente foi um som muito alto que eu simplesmente não consegui escutar o que eu tava ouvindo. Mano, estava muito alto, estava muito alto. Assim como todo programa infantil dessa época, a gente tem milhões de sons e coisas visuais para te ajudar a montar alguma coisa 3D. Ele faz uns sonzinhos engraçados. O problema é que tanta movimentação de câmera, tanta movimentação dos objetos sempre era muito estranha. Então sempre quando eu tentava fazer alguma coisa, ou pelo menos entender como esse programa funcionava, nada encaixava muito bem, porque tudo parecia meio desconexo mesmo. Porque a câmera meio que se movimentava de uma forma estranha, os objetos funcionavam de uma forma estranha, e até eu entender mais ou menos o que estava acontecendo, eu fiquei penando muito para conseguir, sei lá, só botar uma bola e um cilindro no meio das coisas. Tá, aparentemente eu consigo colocar uma forma na outra. Como que eu pinto? Que? Eu consigo... Oh, isso daqui é legal. Nossa, mas o que tá virando isso? E claro, depois de um tempo meio que mexendo nesse programa, a gente consegue assimilar algumas coisas que já existem meio que em programas atuais, já que esse basicamente é o Blender, só que uma versão muito antiga, infantil e muito, com certeza, ultrapassada. Mas, por exemplo, eu consegui achar uma parte onde tinha vários projetos já prontos. Eu consegui mexer nesses projetos meio que pra entender um pouco desse programa. Então, além das funções que eu meio que descobri, né, de mexer um pouco mais de modelagem mesmo, de meio que cortar às vezes os objetos, eu também achei meio que moldes prontos ou cenas prontas, e claramente eu comecei a brincar com isso, porque esse programa tem milhões de sons muito engraçados, então eu comecei a achar isso muito engraçado, e basicamente depois de um tempo o programa começou a simplesmente travar muito, porque eu tava botando um monte de efeito e mexendo em um monte de coisa e o programa simplesmente não aguentou. Modelos 3D foram... Mano, que isso? Pera, a câmera... Pera, eu não sei como... Tem modelos 3D prontos, mano. Mano, será que eu consigo botar o rato dentro do carro? Rato... Nossa, mano, a câmera desse negócio é muito ruim. Ó, consegui colocar o rato dentro do carro. Agora, eu precisaria mover... Mano, que... Pera, só bugou. Nossa, tá tudo travando muito. Bom, tem uma parte desse programa que basicamente tem o 2D, mas isso não significa muita coisa, eu só tô botando nesse vídeo só pra dizer que tem uma função, mas eu não consegui usar ela muito bem, nem no vídeo, e eu já passei várias vezes partes de eu tentando usar o 2D, e não é muito bom não, só ficou meio estranho mesmo. Bom, é claro que eu, com todo o meu conhecimento sobre 3D, ia tentar fazer pelo menos um boneco que funcionasse, algo do tipo, mas no fim esse foi o resultado. Depois de muito tempo, realmente foi tipo muito
tempo tentando fazer um modelinho de um palhaço e no fim saiu essa coisa horrível e é isso, né? Eu não consegui fazer nada praticamente. Mas uma coisa bacana sobre esse programa que eu sinceramente sinto falta nos programas de hoje em dia, mesmo que eu sei que não funciona exatamente, é o fato de terem animações prontas para você já poder sair animando. E nesse programa não é diferente, dá para você criar animações já prontas. Eu não entendi muito bem como que funciona, eu só fiz algumas coisas toscas com esse rato aí, mas no fim eu sei que dá para fazer algumas animações legaisinhas nesse programa usando as coisas que já estão prontas. E eu sinto muito falta disso nos programas de hoje em dia, porque hoje em dia você tem que criar um rig, fazer um monte de complicações para você efetivamente animar. E por mais que as animações desse programa não sejam super incríveis, eu acho legal você já entrar num programa e poder animar e pelo menos fazer alguma coisinha ali, eu acho bacana. Foi nesse processo de descobrir mais sobre coisas desse programa que eu acabei achando vários vídeos meio bizarros, porque são de épocas completamente diferentes da nossa, mas basicamente vários vídeos usando esse programa, e aí que meio que chega à conclusão de que esse programa é assim muito limitado. As pessoas na época não conseguiam fazer coisas muito malucas ou diferentes. Claro, tinha animações que eram legalzinhas, mas nada muito além disso, e foi aí que eu descobri um tutorial sobre como fazer um peixe, e aí eu tentei reproduzir. Obviamente o peixe do cara ficou bem melhor que o meu ficou ainda mais horrível, mas foi legal seguir esse tutorial, mano, tipo um tutorial muito antigo, e eu segui esse tutorial, eu consegui entender um pouco mais desse programa, e é muito louco que nessa época tinha, né, essa brisa de tutoriais, tudo era muito novo, e a estética desses vídeos também era tudo muito mágico, porque a internet e os computadores nessa época era tudo muito mágico, então meio que todos esses vídeos têm essa estética, essas coisas mais malucas mesmo, e eu fiquei assistindo e achei bem legal. E de qualquer forma eu acho que o Cosmic Bluebees não é o tipo de programa que dá pra se usar hoje em dia. Claro, se você for um ótimo modelador 3D, você vai conseguir usar essas coisas hoje em dia. Eu acho que qualquer modelador que mexe já com Blender consegue entrar, fazer algo muito bom. Como eu mostrei na print do Twitter, a pessoa provavelmente já mexia com 3D, e é por isso que eu só fiz coisas horríveis nesse programa. Mas eu gosto de explorar esses programas, não só por explorar, mas sim por conhecer um mundo que já não existe hoje, sabe? Essa parada de ter programas, por exemplo, com esse intuito de ensinar 3D e coisa do tipo. Hoje em dia a gente abre a internet e já vai procurando um tutorial mesmo. Então, sei lá, eu gostei de mexer nesse programa, mesmo que eu não consegui fazer nada de tão importante assim nele. Eu gostei de ver as funções que ele tinha. Novamente, tipo, são funções muito básicas. Eu não foquei muito nas funções nesse vídeo, porque todas essas funções que esse programa tem, o Blender tem também, e são muito melhores. Então, eu não quis focar tanto nas funções do programa, mas focar mais nessa vibe de explorar esse programa antigo, de como ele era feito. E a coisa que eu mais sinto falta são os sons mesmo. Eu achei muito engraçado os sons desse programa. Enfim, eu acho que esse vídeo aqui foi muito mais simples do que eu tava esperando. Eu queria fazer um vídeo muito mais complexo, mas eu acho que eu só queria falar da vibe de mexer nesse programa, cara. Eu acho que foi só isso. Enfim, eu acho que é isso. A gente se vê numa próxima, talvez para analisar outro programa um pouco mais complexo, talvez, ou coisas mais complexas antigas. Vocês podem falar que eu posso falar sobre isso. Enfim, é isso. Tchau.